Amados irmãos e irmãs, a Quinta-feira Santa não é apenas o dia da instituição da Santíssima Eucaristia, cujo esplendor se estende sem dúvida sobre tudo o mais, tudo atraindo, por assim dizer, para dentro dela. Faz parte da Quinta-feira Santa também a noite escura no Monte das Oliveiras. Nela se embrenhando Jesus com seus discípulos. Faz parte dela a solidão e o abandono vivido por Jesus, que, rezando, vai ao encontro da escuridão da morte. Faz parte dela a traição de Judas e a prisão de Jesus, bem como a negação de Pedro, e ainda a acusação diante do Sinédrio e a entrega aos pagãos, a Pilatos. Nesta hora, procuremos compreender mais profundamente alguma coisa desses acontecimentos, porque neles se realiza o mistério da nossa redenção. Jesus embrenha-se na noite. A noite significa falta de comunicação, uma situação em que não nos vemos um ao outro. É um símbolo da não compreensão, do obscurecimento da verdade. É o espaço onde o mal, que em presença da luz tem de se esconder, pode desenvolver-se. O próprio Jesus, que é a luz e a verdade, a comunicação, a pureza e a bondade, entra na noite. Esta, em última análise, é símbolo da morte, da perda definitiva da comunhão e de vida. Jesus entra na noite para superá-la, inaugurando um novo dia de Deus na história da humanidade. Pelo caminho, Jesus cantou com os discípulos os salmos da libertação e redenção de Israel, que evocavam a primeira Páscoa no Egito, a noite da libertação. Chegado ao destino, ele, como faz habitualmente, vai rezar sozinho e, como filho, falar com o Pai. Mas, diversamente do que é costume, quer ter por perto de si 3 discípulos: Pedro, Tiago e João. São os mesmos 3 que viveram a experiência da sua transfiguração. Viram transparecer luminosa a glória de Deus através da sua figura humana. Tendo-o visto no centro da lei dos profetas, entre Moisés e Elias. Ouviram-no falar, com ambos, acerca do seu êxodo em Jerusalém. O êxodo de Jesus em Jerusalém. Que palavra misteriosa! No êxodo de Israel do Egito, dera-se o acontecimento da fuga e da libertação do povo de Deus. Que aspecto deveria ter o êxodo de Jesus para que nele se cumprisse de modo definitivo o sentido daquele drama histórico? Agora os discípulos tornavam-se testemunhas do primeiro trecho de tal êxodo, a humilhação extrema, mas que era o passo essencial da saída para a liberdade e a vida nova que o êxodo tem em vista. Os discípulos, cuja proximidade Jesus pretendeu naquela hora de ânsia extrema como elemento de apoio humano, depressa se adormentaram. Todavia, ainda ouviram alguns fragmentos das palavras ditas em oração por Jesus e observaram o seu comportamento. Estas 2 coisas gravam-se profundamente no espírito deles, que depois as transmitiram aos cristãos para sempre. Jesus chama a Deus Abba. Isso significa, como eles adiantam, Pai. Não é, porém, a forma usual para dizer Pai, mas uma palavra própria da linguagem das crianças, ou seja, uma palavra meiga
que ninguém ousaria aplicar a Deus. É a linguagem daquele que é verdadeiramente criança, filho do Pai, daquele que vive em comunhão com Deus, na união mais profunda com Ele. Se nos perguntássemos qual era o elemento mais característico da figura de Jesus nos Evangelhos, temos de dizer: a sua relação com Deus. Ele está sempre em comunhão com Deus. Estar com o Pai é o núcleo da sua personalidade. Através de Cristo conhecemos verdadeiramente Deus. A Deus jamais alguém o viu, diz São João. Aquele que está no seio do Pai o deu a conhecer. Agora conhecemos Deus como Ele é verdadeiramente. Ele é Pai. E Pai com uma bondade absoluta, à qual nos podemos confiar. O evangelista Marcos, que conservou as recordações de São Pedro, narra que Jesus, depois da invocação Abá, acrescentou: tudo te é possível. Tu podes tudo. Aquele que é a bondade, ao mesmo tempo é poder, é onipotente. O poder é bondade e a bondade é poder. Esta confiança podemos aprendê-la a partir da oração de Jesus no Monte das Oliveiras. Antes de refletir sobre o conteúdo da súplica de Jesus, devemos ainda fixar a nossa atenção sobre o que os evangelistas nos referem a propósito do comportamento dele durante a sua oração. Mateus e Marcos dizem-nos que caiu com a face por terra, assumindo, por conseguinte, a posição de submissão total, como se manteve na liturgia romana de Sexta-feira Santa. Lucas, por sua vez, diz-nos que Jesus rezava de joelhos. Nos Atos dos Apóstolos, fala da oração de joelhos feita pelos santos. Estevão, durante a sua lapidação, Pedro, no contexto da ressurreição de um morto, Paulo, a caminho do martírio. Assim, Lucas redigiu uma pequena história de oração feita de joelhos na igreja nascente. Ajoelhando-se, os cristãos entram na oração de Jesus no Monte das Oliveiras. Ameaçados pelo poder do mal, eles ajoelham. Permanecem de pé frente ao mundo, mas, enquanto filhos, estão de joelhos diante do Pai. Diante da glória de Deus, nós, cristãos, ajoelhamo-nos, reconhecendo a sua divindade, mas, com tal gesto, exprimimos também a nossa confiança de que Ele vence. Jesus luta com o Pai. Melhor, luta consigo mesmo. E luta por nós. Sente angústia frente ao poder da morte. Este sentimento é, antes de mais nada, a turvação que prova o homem, e mesmo toda a criatura viva, em presença da morte. Mas em Jesus trata-se de algo mais. Ele estende o olhar pelas noites do mal e vê a maré torpe de toda a mentira e infâmia que vem ao seu encontro naquele cálice que deve beber. É a turvação sentida pelo totalmente puro e santo frente à torrente do mal que inunda este mundo e que se lança sobre ele. Vê-me também a mim e reza por mim. Assim, este momento da angústia mortal de Jesus é um elemento essencial no processo da redenção. De fato, a carta aos Hebreus qualificou a luta de Jesus no Monte das Oliveiras como um acontecimento sacerdotal. Nesta oração de Jesus, permeada de angústia mortal, o Senhor cumpre a função dos sacerdotes. Toma sobre si o pecado da humanidade, toma a todos nós e leva-nos para junto do Pai. Por último, devemos debruçar-nos sobre o conteúdo da oração de Jesus no Monte das Oliveiras. Jesus diz: Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, mas não se faça o que eu quero, e sim o que tu queres. A vontade natural do homem recua, assustada, perante uma realidade tão monstruosa. Pede que isso lhe seja poupado. Todavia, enquanto filho, depõe esta vontade humana na vontade do Pai. Não eu, mas tu.
E assim ele transformou a atitude de Adão, o pecado primordial do homem, curando deste modo o homem. A atitude de Adão fora: não o que tu quiseste, ó Deus, eu mesmo quero ser Deus. Esta soberba é a verdadeira essência do pecado. Pensemos que só poderemos ser livres e verdadeiramente nós mesmos se seguirmos exclusivamente a nossa vontade. Vemos Deus como contrário à nossa liberdade. Devemos libertar-nos dele. Isto é todo o nosso pensar. Só então seremos livres. Tal é a rebelião fundamental que permeia a história e a mentira de fundo que desnatura a nossa vida. Quando o homem se põe contra Deus, põe-se contra a sua própria verdade e, por conseguinte, não fica livre, mas alienado de si mesmo. Só somos livres se permanecermos na nossa verdade, se estivermos unidos a Deus. Então tornamo-nos verdadeiramente como Deus, mas não opondo-nos a Deus, desfazendo-nos dele ou negando-o. Na luta da oração no Monte das Oliveiras, Jesus desfez a falsa contradição entre a obediência e a liberdade, e abriu o caminho para a liberdade. Peçamos ao Senhor que nos introduza neste sim à vontade de Deus, tornando-nos, deste modo, verdadeiramente livres. Amém.